Segue para a Câmara a PEC da Bondade, ou PEC Kamikaze, que decreta estado de emergência para elevar o Auxílio Brasil e criar um voucher para os caminhoneiros até o fim deste ano. Márcio Rocha. A Câmara dos Deputados ainda precisa analisar a PEC dos combustíveis depois que o texto do senador Fernando Bezerra Coelho foi aprovado pelo plenário do Senado. Ao todo, mais de 41 bilhões de reais foram disponibilizados para o governo usar em programas sociais. Pela PEC, o Auxílio Brasil passou dos atuais R$ 400 para R$ 600 reais até o fim deste ano, além do aumento no valor do auxílio gás, que passa a ser de R$ 120 reais a cada 2 meses. O texto trouxe também a criação do voucher caminhoneiro no valor de R$ 1.000, também até o fim do ano. Fernando Bezerra Coelho aceitou incluir 2 bilhões de reais para auxiliar taxistas e mais de 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil. Por isso, com a inclusão de mais de 1 milhão de famílias, a expectativa é zerar a atual fila de beneficiários dos programas sociais. O estado de emergência que foi previsto pelo relator está mantido e, dessa maneira, o governo pode gastar os recursos em pleno ano eleitoral, o que foi considerado uma espécie de cheque em branco ao governo. Fernando Bezerra defendeu que a medida é necessária. Em função da desorganização econômica que se verifica no mundo inteiro, fruto dos transtornos causados pela pós-Covid, pós-pandemia, que está levando inflação para todos os países do mundo, fome se alastrando pelo mundo inteiro, o Congresso Nacional tinha que tomar as providências que está tomando. O Congresso Nacional e o governo poderiam ter tomado providências anteriormente sem a necessidade de você quebrar o país, desrespeitar mecanismos importantes de controle fiscal, alterar a Constituição. A crise dos combustíveis já existia antes da guerra na Ucrânia. Tanto é que a PEC, que foi aprovada ontem, já foi apresentada no início do ano e naquela época foi chamada por Paulo Guedes de a pauta kamikaze, a pauta do suicídio. Muito bem, Paulo Guedes preparou a forca, né? Apoiou a votação daquela pauta que ele rejeitou de maneira tão veemente no passado. Nosso governo está sendo premiado pela incompetência, porque poderia ter trabalhado para amenizar o sofrimento dos mais pobres, não o fez, e agora lança a mão da carta da emergência para que possa gastar indiscriminadamente, transformando o presidente da República e candidato à reeleição há 3 meses do pleito em um candidato praticamente plenipotenciário, com poderes absurdamente superiores aos demais candidatos. Tudo isso fere várias leis, inclusive a lei eleitoral, a qual a gente deu um bico. Todo mundo aqui é sensível ao que está acontecendo no país, ao sofrimento dos mais pobres, à necessidade de uma compensação aos caminhoneiros. Há medidas ali que são muito boas, mas note que todas elas, com a exceção do aumento do Auxílio Brasil, têm data de validade. Vão até dezembro desse ano. O problema vai ficar para o próximo presidente, seja ele Lula, seja ele Ciro, seja ele Bolsonaro, seja ele Imael. Essa bomba vai estourar, aliás, não no colo do presidente, mas no nosso colo. E por que é preocupante? Porque a gente está dando uma bicuda em mecanismos importantes que evitam que o Congresso esteja a serviço de políticos buscando reeleição. Lei de responsabilidade fiscal, lei de ouro, lei eleitoral, o teto de gastos, tudo isso foram conquistas que vieram a duras penas. Elas não se materializaram do nada. Elas foram criadas exatamente para que políticos espertalhões não possam usar o orçamento brasileiro como se fosse deles. E a gente está jogando isso fora. Jogando fora, inclusive, a credibilidade que o Brasil tem no exterior. Porque isso aqui vira uma terra de ninguém. Qual é o problema da Argentina? Por que a Argentina está com uma inflação de 60%? País completamente escangalhado, desindustrializado, por vários motivos. Não é porque a esquerda está no governo, é porque as medidas liberais do Macri. Não, é um conjunto que foi formado durante décadas. Calote atrás de calote, plano furado atrás de plano furado, más decisões tomadas pelos presidentes que afetaram o quê? A credibilidade do país. Ninguém mais confia na Argentina. Né? A Argentina é um mal pagador, é um pária econômico. O Brasil não está nesse nível. Mas aquilo que aconteceu ontem no Senado, com a participação de todos os senadores, com exceção de um,
o senador José Serra, que teve a fibra moral de não só votar contra, mas se manifestar publicamente pelas redes sociais sobre por que estava votando contra esse projeto, está ajudando a minar a credibilidade no Brasil e no exterior. Isso tem um preço muito grande que a gente vai pagar lá na frente. Bom, enquanto isso, a fila de espera para o Auxílio Brasil atingiu o maior nível desde novembro do ano passado. Atualmente, 2.700.000 famílias aguardam pela liberação do benefício. Ou seja, isso aqui tem tudo a ver com isso que você está falando, Megali. Somos todos sensíveis a essa fila, a essas pessoas que precisam desse auxílio. É bom que as pessoas tenham a possibilidade de melhorar um pouquinho a renda que tem. Imagina o auxílio de R$400 pulando para R$600. É importante que mais gente tenha acesso a esse valor. Mas olha a que custo. E de que maneira, né? Se isso poderia ter sido feito antes, já que essa fila vem do começo do ano para cá. Em março, já havia uma demanda reprimida importante de 1.300.000 pessoas nessa fila. São todos dados da Confederação Nacional dos Municípios. Segundo o levantamento, as regiões Sudeste e Nordeste são as mais afetadas. O preço do leite dispara e assusta os consumidores. Bom, a gente falava em R$5 o litro do leite. Nossa, que absurdo. R$6 na semana passada, uau. E agora, em algumas regiões, o litro do leite pode custar, sabe quanto, Megali? Quanto? R$10. Meu Deus do céu. R$10. O Lucas Josino está na ponta da linha, repórter aqui do Grupo Bandeirantes, e vai contar um pouco mais pra gente. Está circulando por aí, tá na padoca, na verdade, o Lucas, ó, na frente dele tem uma caneca ali, uma xicrinha com a nossa famosa média, né, que é o leite com café, um pão na chapa na frente dele também. E aí, Lucas, o que você conta pra gente? Bom dia. E aí, Carla, bom dia pra você, pra Sheila, pro Megali e pros nossos ouvintes. A gente tá numa padaria na zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé, justamente para falar sobre essa tal do leite. Vocês estão falando já há muito tempo aqui na Band News FM que o leite está ficando mais caro. E nessa última semana, muitas pessoas aqui em São Paulo encontraram o litro entre R$7 e R$10 e ficaram espantadas. Por que aumentou tanto? Bom, a gente tem os motivos. 14% de alta nesse ano. Inflação, entre safra, que acontece entre abril e junho. E claro, por causa de tudo isso, todos os produtos mais caros, o leite também cresceu bastante. A gente estava conversando aqui com o Juliano Vieira, ele vai dar uma palavrinha com a gente, mas 20% de alta nos derivados do leite desde o começo do ano. Juliano, bom dia, obrigado por falar com a Band News FM. Aqui a gente tem um pingado, que é o café com leite, pão de queijo e o pão na chapa. Quanto que eu saio daqui pagando? Bom dia, pessoal. Essa mesa ela custa R$19,50, né, com 100 gramas de pão de queijo, o pão na chapa e o café com leite. Agora vamos produto por produto. A média aqui, o pingado está quanto? R$6,80. Começo do ano custava? Custava R$5,90. Aumentou bastante. Pão na chapa? Pão na chapa, R$5,20 hoje, custava R$4,50. E o pão de queijo? O pão de queijo, o quilo dele, a gente vende ele por quilo, tem a referência por quilo, ele saiu de R$65 para R$75 o quilo. Laticínio subiu bastante. Laticínio é uma das maiores altas que a gente teve de custo, está no laticínio. Isso não só desde o início do ano, mas já no ano passado a gente já sofria com isso. Tá certo, Juliano. Obrigado, viu? É isso, Carla, Sheila e Megali, subindo bastante o preço do litro do leite, os derivados e tudo mais. Obrigada, viu, Valeu, Lucas? Luquinha. A gente tem que dispensar o Lucas agora, porque ele tem uma outra entrada exatamente nesse instante, por isso que estão ligando para ele, né? Vai trabalhar, daqui a pouco a gente volta um pouco mais, Lucas. E ajuda também aqui no nosso levantamento na semana... Foi no começo dessa semana ou na semana passada? Semana passada. Que a gente estava falando disso? Exatamente disso, foi na semana porque passada. um ouvinte mandou mensagem para cá, já havia percebido esse aumento, né, no preço dos alimentos, os produtos do café da manhã, especificamente, mandou para a gente fez um levantamento informal com os ouvintes da Band News FM em São Paulo, né? A gente acabou trocando essa ideia no noticiário local. Então agora já traz aí também mais subsídios para a gente discutir essa questão. R$1 de aumento de uma semana para outra, né? Só no preço do café com leite. Estou vendo Sabe aqui o preço do leite que eu compro para as minhas crianças. E eu sei o preço porque eu faço bastante pesquisa, especialmente do leite. Para quando a gente encontrar um leite mais baratinho, já compra 12. O preço bom é R$5. Abaixo de 5, compra 24 de uma vez. Mas a gente já pagou R$5,50, R$5,60. Está custando agora R$6,75. Quer dizer, não aumentou tanto quanto outras marcas. Mas aumentou, né? Mas é um aumento de coisa de 20%, 22%. Bastante coisa, sim. Bastante A coisa. Betânia está na Zona Norte de São Paulo e diz, aqui em Santana está custando R$7,80
o litro do leite, eu pagava R$ 6,20 e foi para R$ 7,80. É um aumento, né? Muito, muito expressivo. Muito, Porcentualmente é isso, tá dando sempre acima de 20%, 25%. Na semana passada, quando a gente falou desse assunto, aliás, fica o convite para ouvintes de fora de São Paulo também contarem quanto é que tá aí o pão na chapa, o cafezinho também. Megali levantou essa lebre, sugeriu que cada um de nós aqui fôssemos até as padarias próximas às nossas casas. Ele não foi, ele sugeriu e acabou não indo. Eu não fui, mas eu tive um enviado especial à padaria do lado de casa. O nosso ouvinte Gustavo mora pertinho. Ele falou, você quer que eu vá pra você? Olha que cara legal. Muito. Mas Legal. depois ele mandou a nota. Olha que cara legal. Vocês acreditam que a Sheila não reembolsou o cara? Acredito. Não, eu ainda escrevi, tem a troca de mensagens. É o Gustavo de Araújo Sintra. Aí ele, então, tô te mandando aqui. Daí eu mandei pra ele, não tem reembolso, tá ligado, né? Mas que mão de vaca. Quanto Gente, ele se ofereceu. E aí, ó, R$13,50. Ele mandou a notinha. O café, R$6,80. E o pão na chapa, sem nada, tá? Pão na chapa normal, R$6,70. Então, tudo R$13,50. R$6,70, papagaio. E o cafezinho, R$6,80. Gaspar de Itaquera pergunta, nossa vaca está bebendo gasolina? Olha, só Quase pode. isso, A viu? premium, né, pelo jeito. Gaspar aditivada. Bom, vamos falar dos casos de assédio envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Esse escândalo será apurado por uma empresa independente. Mais informações com Adriano Oliveira. A Caixa decide contratar uma empresa externa para fazer as investigações complementares e avançar na apuração dos casos de assédio sexual envolvendo o ex-presidente Pedro Guimarães. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho de Administração do banco, realizada nesta quinta-feira. Segundo a Caixa, as apurações vão resguardar a integridade de todo e qualquer denunciante e serão acompanhadas e reportadas ao Conselho para que novas providências sejam adotadas no âmbito preventivo ou punitivo. O caso, que derrubou Pedro Guimarães, já é investigado pelo Ministério Público e corre sob sigilo. As denúncias incluem toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites incompatíveis à relação de trabalho. Bom, em entrevista exclusiva ao Band News TV, uma das funcionárias que acusam Pedro Guimarães, que não quis se identificar, afirmou que os assédios eram constantes. As viagens eram uma oportunidade porque colocavam os quartos, ficavam em hotéis, fazia as escolhas estratégicas, depois tinha as folgas e colocava sempre as pessoas escolhidas ou que tinham que ir nas viagens. Era um perfil de mulher, né, já determinado, já escolhido. Ali era um lugar propício para acontecer, né, as coisas, porque tinha um ambiente também mais informal. Ela contou ainda que o ex-presidente da Caixa abraçava e alisava as funcionárias sem consentimento. Teve uma situação de uma colega que foi num evento e no final do evento ele abordou, fez uma abordagem, abraçando e alisando ela, chamando para tirar foto repetidas vezes. Outra pessoa que estava numa viagem e ele também sempre quis a pessoa por perto, mesmo sem ter necessidade. A pessoa estava fazendo outro trabalho, um trabalho de apoio, mas sempre ele colocava a pessoa para ficar perto. Sempre chamando para foto ou pedindo algo. Deve ter de gente aí, de gestor, entre aspas, com medo, né? A partir desses relatos, porque olha, o que tem gente que faz esse tipo de coisa, acha que é normal, não, tudo E bem, não é. ninguém tá vendo. Não é pra ser assim. Agora, além dessas denúncias de assédio sexual, o Pedro Guimarães também é acusado de assédio moral. Lembra que ontem, nesse horário, a gente falava disso, né? Que é uma questão de poder. Ele exerce poder sobre outras pessoas. Ele é o presidente, era o presidente da empresa, só isso. Agora, novos áudios divulgados pelo site Metrópolis mostram o ex-presidente da Caixa ofendendo funcionários por decisões tomadas sem o aval dele. As gravações teriam feitas em reuniões de trabalho. Porra, eu acho que quem tá torcendo pro Lula voltar a Caixa a ser estuprada por aqueles ladrões e você... Quem for responsável vai deixar de ser ou vice-presidente, ou diretor, ou superintendente nacional, ou gerente nacional. Então, Celso, é pra você essa. O Vreca... Eu quero isso no detalhe, eu quero os CPFs de todo mundo. Não é aceitável. E, de novo, a opinião de vocês, que eu que mando. Então eu não tô perguntando, isso aqui não é uma democracia.
É a minha decisão. Bom, em outros áudios, ele ainda faz novas ameaças de demissão a quem contrariá-lo. Vocês são malucos. Que vocês só têm a perder. Cara, são malucos. Não tem que ligar pra ninguém. Se eu não dei o ok, não deu o ok, acabou. Não. Por que vocês vão tomar o risco de perder a função, cara? Por uma coisa que eu não autorizei. A Rosana tem que dar pessoalmente a aprovação. Mas o vice-presidente manda todo mundo. Bom, em todos esses áudios ficam claros os casos de assédio. Nesse aqui, que a gente pôde ouvir, de assédio moral, e antes disso, com os depoimentos, e são vários, e vamos repetir aqui, esses depoimentos vieram a público agora, e nesse último áudio aqui a gente pôde acompanhar o relato de uma dessas mulheres em entrevista ao Band News TV, mas são depoimentos que já foram dados há bastante tempo. Não é? Essas denúncias vêm sendo feitas. Aliás, no ano passado, chegaram ao conhecimento do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. A ouvidoria da Caixa Econômica Federal antes de 2020, inclusive. Então, veja só, é uma sequência de casos do tipo, uma sequência de depoimentos e que somente agora vieram a público. A expectativa é de que a nova presidente da Caixa, braço direito de Paulo Guedes, tome posse na próxima terça-feira. Antes, Daniela Marques precisa ter o nome aprovado pelo Conselho de Elegibilidade do banco. Formada em administração de empresas, especializada em finanças, a sucessora de Pedro Guimarães tem uma boa articulação com o Palácio do Planalto e também com o Congresso Nacional. No novo cargo, ela vai ter o desafio de conduzir as investigações contra o antecessor. O STF torna sigiloso o inquérito que apura se Jair Bolsonaro interferiu nas investigações de fraudes no MEC. Rafael Procópio. O Supremo Tribunal Federal decreta sigilo em inquérito que apura possível interferência de Jair Bolsonaro na investigação do Ministério da Educação. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, deve cobrar um posicionamento da Procuradoria-Geral da República. O caso estava com a Justiça Federal, mas foi devolvido ao STF após a Polícia Federal e o Ministério Público apontarem indícios de interferência do presidente. De acordo com o MPF, Bolsonaro teria avisado o ex-ministro Milton Ribeiro de que ele seria alvo de operação da Polícia Federal. Devido ao foro do presidente, o Supremo vai analisar se a investigação fica na corte ou vai para a primeira instância. Suspeito de envolvimento em fraudes no MEC, o pastor Gilmar Santos afirma em conversa interceptada pela Polícia Federal que as denúncias contra ele têm o objetivo de atingir o presidente. A afirmação foi feita no dia 6 de junho, 16 dias antes de a PF deflagrar a Operação Acesso Pago, que prendeu o religioso, o colega dele, Arilton Moura, e o ex-ministro Milton Ribeiro. Na ligação, divulgada pelo jornal O Globo, Gilmar Santos fala com o líder evangélico de uma igreja em São Luís, no Maranhão. Todo este assunto envolveu mais uma politicagem, eles querendo atingir o presidente, porque conhece a minha influência no país e tentando jogar os evangélicos contra o presidente. Graças a Deus, isso cada dia está ficando mais esclarecido e mais resolvido. Bom, na verdade, cada dia o Gilmar está se enrolando mais com novas denúncias de tráfico de influência, de corrupção, de pedido de propina. Ele, o Arilton, Milton estão cada vez mais enrolados. E ninguém deveria cair nesse papo furado aí de que isso é uma guerra contra os evangélicos. Isso não tem nenhuma relação com nenhuma igreja. Isso tem relação com os CPFs de Gilmar, de Milton, de Arilton, entre outros. Né? Eles não são picaretas porque são pastores. Eles são picaretas que calham de ser pastores, como poderiam ser jornalistas, jogadores de futebol, assessores de telemarketing. Isso não tem nenhuma relação, essa história toda, com a questão religiosa. É uma questão, uma questão legal, uma questão policial. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação apontam, ou via Lei de Acesso à Informação, apontam que Gilmar esteve pelo menos 10 vezes no Palácio do Planalto desde o início do governo Jair Bolsonaro. Outro pastor investigado pela PF, Arilton Moura, visitou a sede do Executivo em 35 ocasiões. Eles foram recebidos na Presidência, na Casa Civil, na Secretaria de Governo, na Secretaria-Geral, entre outros órgãos. E ninguém, até agora, explicou o que de maneira oficial esses dois faziam. Por que eles frequentavam tanto os gabinetes do poder em Brasília. No Rio de Janeiro, o caso Patrícia Mieiro terá um novo júri popular. A decisão foi tomada ontem, depois de uma testemunha-chave
que justamente procurou a Band News FM, mudou, né, os rumos desse julgamento. Essa testemunha fez novas revelações e a Camila Morgado vai contar pra gente. Aliás, desculpa, Gabriela Morgado. Camila Morgado é a atriz. Camila Morgado é a Olga. É a Olga. Ela Sabia que eu já chamei a Gabriela Morgado de Camila Morgado ao vivo no ar? Que gafe. Acontece. Achei que não ia fazer isso de novo, mas fiz. Gabriela Morgado vai trazer mais informações desse caso tão importante que a gente acompanha, né, há tanto tempo. A defesa dos policiais militares acusados de envolvimento na morte da engenheira Patrícia Miero vai recorrer da decisão da Justiça de marcar um novo julgamento para o caso. A 8ª Câmara Criminal decidiu que Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz do Nascimento, que já tinham sido condenados por fraude processual, serão julgados novamente por tentativa de homicídio. Já os réus Fábio da Silveira Santana e Márcio de Oliveira Santos vão a júri popular por fraude processual. A decisão de reabrir o caso atende a um pedido do Ministério Público e do assistente de acusação, após o aparecimento de uma testemunha-chave que presenciou o crime. O taxista procurou a Band News FM em 2020 para contar que viu os policiais militares retirando Patrícia do carro onde estava, ainda com vida, e simulando um acidente. O caso aconteceu em 2008. O corpo da engenheira nunca foi encontrado. De acordo com o MP, o carro dela teria sido confundido com o de traficantes e atingido por tiros dos PMs. Em São Paulo, o procurador que espancou a chefe pode ser levado a julgamento. Fala, Bruno Capozzi. O procurador de registro no interior paulista que espancou a própria chefe pode ir a júri popular. Essa é a expectativa do Ministério Público. Demétrios Oliveira de Macedo continua preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo, após agredir brutalmente Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. Ele é réu e responde pelos crimes de coação, injúria e tentativa de feminicídio. O promotor de registro, Ronaldo Muniz, explica que Demétrios de Macedo costumava respeitar chefes homens, mas agia de forma muito diferente com as mulheres. Quando havia uma chefe mulher ocupando esse cargo de procuradora-geral do município, isso se alterava, isso se transformava ali numa dificuldade de receber ordens, de acatar ordens, de realizar o seu trabalho de forma normal. Há relatos de uma funcionária anterior que ocupou essa função, que relata da mesma forma essa dificuldade de acatar as ordens, e também há esse processo administrativo que foi instaurado, né, que ele teve a ciência da instauração justamente na data dos fatos. Ai, masculinidade frágil, nessas horas que a gente vê. Ô Megali, pois não. Você é um cara que a gente admira muito, viu? Por que você tá falando isso? Não, eu tô falando porque assim, a gente ouve esse tipo de relato e fala, um cara que tem dificuldade em receber ordem, em lidar, trabalhar com mulheres só porque são mulheres. Eu tô falando que a gente te admira, esse deveria ser o normal, mas é porque o Megali lida com a gente, né, como as coisas têm que ser. A Sheila é nossa diretora, nossa chefe aqui, e ok, né, receber ordens de uma pessoa que é tão preparada e tudo mais. Não importa o sexo, gente, não importa o gênero. E a gente lida aqui independentemente disso, né? Por isso que eu tô dizendo, como é... Obrigado. Não, é verdade, a gente discute, a gente tem os nossos embates, a gente concorda, a gente dá risada. Então, assim... É claro que esse deveria ser o normal, mas é bom a gente também observar isso, né, Sheila? E perceber e exaltar fico quando emocionado. a coisa... Acho que você tá um pouquinho emotiva porque eu vou sair de férias, mas são 2 semaninhas só. Não, mas a gente adora discutir, né? Não, mas você sabe, o Barão tava aqui dia desses, né, nesses dias. Emotivo, vocês mulheres... Aquela, né? Estraga tudo, né? Põe tudo a perder, né? Numa única frase. Nessa semana que o Barão tava por aqui, né, e ele falou, como é que tá, né? Como é que tá tocar o noticiário junto com o Megali? Eu falei, cara, o Megali é um cara muito fácil. Ele é fácil de lidar, ele é gente boa, como ele é tranquilo. Aqui? E tá, Não é meu aniversário nem nada? Bicho! É uma prévia já tem Correio Deselegante, então pra dar aquela aliviada, vai. Sexta-feira, a gente tá trabalhando pro lado bom. Meu Mas coração tudo tá cheio, verdade, obrigado. sério. Sério, Obrigado, mesmo. obrigado. Vamos lá? Eleição? Vamos lá, então. Vamos estragar as coisas, né? Tribunal Superior Eleitoral fixa em 88 milhões de reais o limite de gastos para a campanha ao Palácio do Planalto no primeiro turno. Ontem, o TSE decidiu que o teto será o mesmo de 2018, com correção pela inflação, que representaria um acréscimo de 26%. No segundo turno, se houver,
Aí o limite vai ser de 44 milhões de reais. Nos casos dos governadores, o teto varia de acordo com cada estado. Em São Paulo, vai ser de 26 milhões de reais. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, 17 milhões e 800 mil reais. No Ceará, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, aí o limite vai ser de 22 milhões e 600 mil reais. Bem, o mesmo acontece com os senadores. Em São Paulo, o teto será de 7 milhões e 100 mil reais. No Rio, Minas e na Bahia, de 5 milhões e 300 mil reais. Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, limite de 2 milhões e meio de reais. Neste ano, o fundo eleitoral vai distribuir quase 5 bilhões de reais. Festa. É. Vamos voltar a falar sobre a guerra na Ucrânia. Chega a 18 o número de mortos após um míssil russo atingir um prédio na cidade ucraniana de Odessa. Arthur Queiroz. Ao menos 2 crianças estão entre as dezenas de mortos após mísseis atingirem um edifício residencial de 9 andares em Odessa, cidade do sudoeste da Ucrânia, que fica a pouco mais de 400 quilômetros da capital, Kiev. Um centro de recreação também ficou destruído. As autoridades do país dizem que os equipamentos foram disparados de uma aeronave russa que sobrevoava o Mar Negro. O Kremlin ainda não se pronunciou sobre o assunto. Nesta semana, Moscou disse que não teve a intenção de atacar um shopping na 4ª maior cidade da Ucrânia no último fim de semana, quando 18 pessoas morreram. De acordo com Moscou, a intenção era destruir um hangar de Kremenchuk. Nesta quinta-feira, o presidente turco Recep Erdogan afirmou que, caso a Suécia não efetive o compromisso de extraditar o quanto antes 73 membros das unidades de proteção do povo curdo, considerados terroristas, vai voltar atrás e votar contra a adesão do país e da Finlândia à OTAN. A declaração foi dada durante a cúpula da aliança em Madrid. Ainda nesta quinta-feira, o Kremlin informou que retirou tropas da Ilha das Serpentes, que fica em um ponto estratégico do Mar Negro, para retomar a exportação de grãos nos portos. A atividade foi retomada de forma parcial há pouco mais de um mês. A condição é que as tropas ucranianas desativem nos próximos dias todas as minas instaladas na costa do Mar Negro. Mudando de assunto, agora a gente vai para o esporte. Eu queria chamar aqui a manchete do São Paulo, porque hoje a gente tá assim com o Megali, né? A gente já tá se despedindo, tá com saudade dele. E o São Paulo é que... Olha, isso vai mudar, né, Sheila? Brincadeira. Aí hoje o Pablo Fernandes entrou aqui e falou assim, não, pode pular o São Paulo, vamos direto pro Richarlison, porque o Milton Neves nada vai do falar daqui a pouco. Vai pular o São Paulo e o Escambau, não vai pular coisa nenhuma. Não, a gente vai? Então tá bom. Hoje o Megali manda aqui, o Pablito. Querem pular, nem pensar. O São Paulo vai bem, encaminha vaga às quartas de final da Sul-Americana. Fala aí, Aline Fanelli. O São Paulo vence a Universidade Católica por 4-2 no confronto em que o clube terminou com 3 jogadores a menos. No Chile, Luciano marcou 2 vezes e Reinaldo e Caleri completaram o placar. O tricolor teve o argentino expulso, além de Rodrigo Nestor e Igor Vinícius. Pela Católica, Zampedri e Valência balançaram a rede. Também na ida das oitavas de final da Sul-Americana, o Independiente Del Valle, em casa, superou o Lanús por 2-1. E o Olímpia, também como mandante, bateu o Atlético Goianiense por 2-0. Pela Copa do Brasil, o América Mineiro bateu o Botafogo por 3-0 e abriu vantagem nas oitavas de final. Falar do Richarlison, então. O Richarlison, que estava no Everton, foi anunciado hoje como novo reforço do Tottenham. O contrato vai até 2027. Os valores não foram revelados, mas estima-se que a transação tenha movimentado algo em torno de 50 milhões de libras, 310 milhões de reais. Richarlison participou de 152 jogos no Everton, marcou 53 gols. Pela seleção, são 36 partidas e 14 gols. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Megali, oi. Tô vendo aqui no YouTube o seu rosto aliviado, mas o senhor chegou branco aí, mais branco que canela de freira.
porque você sofreu ontem, como meus filhos também. Olha, 4-2 e o teu time jogando com 8, uma vergonha, expulsões imbecis. Mas, de qualquer forma, o São Paulo avançou e o Católica, que não é lá muito religioso para jogar bola, olha, já está eliminado. Mas vamos ao placar curtinho de ontem. Pela Libertadores América, o bom Fortaleza ganhava de 1-0 do Estudiantes La Plata, mas esse time aí é rodado, é experiente. E o resultado foi 1-1. Dificilmente o querido e bom Fortaleza vai escapar da eliminação. Mas tomara que ganhe de 30-0 dos argentinos, mas eu não acredito. E na Sul-Americana, melhor dizendo, o Olímpia do Paraguai, time tradicional, que já foi até campeão do mundo. O Olímpia bateu o Atlético Goianiense por 2-0. É um bom Atlético, mas jogando lá no estádio Puerto Sarronia. O Olímpia meteu 2-0 no bom Atlético Goianiense. A Universidade Católica perdeu em casa para o São Paulo 4-2, mas o São Paulino sofreu até o último segundo, porque estava jogando com 8. E pela Copa do Brasil, o América Mineiro, olha, tirou a barriga da miséria, mas pegou o Botafogo, gente, o time do Rio de Janeiro que mais colaborou com o Brasil nas Copas do Mundo. Flamengo, olha, o Flamengo não ajudou o Brasil nas 5 Copas que ganhamos em porcaria nenhuma. Em 58 tinha até o Joel e o Dida, mas, pô, o Feola tava louco deixando o Garrincha na reserva e o Pelé na reserva. Mas o Flamengo não colaborou com nada. Nada. Ah, flamenguista, você tá ouvindo aí? Tá bravo? Então, ó, mande e-mail pra mim, @MiltonNeves, entendeu? Entra no blog do Milton Neves também, lá no UOL Líder UOL, tá bom? Pode falar o que quiser, eu não veto nada, não censuro nada, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até segunda-feira.